Irmãos, nós vamos dar continuidade na verdade, pretendo concluir hoje, tá? Naquele tópico sobre o compromisso de cooperação, tá? Então, nossa intenção é concluir esse assunto hoje. Nós estamos vendo os comentários bíblicos, né, com os versículos onde aquele compromisso é firmado. O compromisso, relembrando, diz: comprometemo-nos com o auxílio do Espírito Santo a andar juntos no amor de Cristo, a nos esforçar pelo progresso dessa igreja na graça, no conhecimento, no crescimento e na espiritualidade, a apoiar seu culto, suas ordenanças, sua disciplina e suas doutrinas, por meio da nossa assiduidade e cooperação integral, a contribuir alegre e proporcionalmente, acatando o ensino bíblico a respeito da contribuição, visando o sustento do pastor, da igreja, dos missionários, as despesas da igreja, socorro aos necessitados e a pregação do evangelho entre todas as nações do mundo. Então, na verdade, o nosso estudo de hoje é voltado para esse tópico final aqui da cooperação material, né? Os outros aspectos a gente já viu, a questão da cooperação de amor, assiduidade, a defesa da doutrina, sendo mesmo uma igreja que é coluna e firmeza da verdade, né? Mas nós temos esse assunto aqui, como eu disse no outro estudo, é um assunto que a gente não toca muito, né? Ficar falando sobre dinheiro não é muito a nossa praia. Mas nós observamos que a contribuição material sempre fez parte, né? A oferta material sempre fez parte do culto. Tá? Sempre, oh Deus. É uma pena, uma lástima, é uma assim, deturpação diabólica mesmo que a gente vê hoje, onde essas igrejas fazem com que as pessoas falem, e muitas vezes com razão, né, de que isso está sendo mal usado. Agora, uma igreja de Cristo, ela tem que ter um entendimento correto a respeito dessas coisas. Realmente, infelizmente, tem muita gente mercadejando a palavra, usando como um negócio. Igrejas onde os pastores são os donos da igreja e se tornaram verdadeiras empresas. A contribuição financeira na igreja, ela é uma necessidade, mas nós temos que entender que vai muito longe daquilo que se faz por aí. E é até bom que a gente procure tornar claro, quando surge esse assunto, para as pessoas, como é que funciona na nossa igreja. Primeiro, eu estou fazendo aqui uma introdução, porque o nosso compromisso aqui fala de sustento ao pastor. Mas, primeiro, o dinheiro que entra na igreja não vai para a mão do pastor, certo? A não ser aquilo que a igreja determinar ofertar ao pastor. Correto? Isso é o primeiro ponto. Segundo, quem vai cuidar das finanças também não é o pastor e também não é alguma outra pessoa que esteja ali por trás para tirar proveito da situação. Vai ser alguém de confiança, escolhido, eleito pela igreja, dos próprios membros, dentre os próprios membros, e essas pessoas vão prestar sempre contas à igreja. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas, de explicar mais ou menos, né? Que são feitos relatórios, que são prestados mensalmente para a igreja, a maneira que nós tratamos essa parte financeira, e elas ficam admiradas, porque
Na grande maioria das igrejas, isso não acontece, isso não existe. Talvez a gente esteja tão acostumado que ache que todo mundo faz, mas não é verdade, irmãos. Inclusive, muitas igrejas batistas não fazem dessa maneira que é feito entre nós. Existe uma transparência mesmo, prestado contas, né, de tudo que é feito. Nada é feito na igreja sem aprovação, sem autoridade da própria igreja. E o relatório é sempre apresentado, documentado, né? E isso deve servir para nós termos, assim, essa segurança do que nós estamos fazendo, mas convém que nós atentemos sempre para qual é a necessidade da igreja. Por que é que nós estamos ofertando? Esses dias eu me deparei com algumas situações de igrejas que eu conheço, boas igrejas, mas infelizmente de irmãos que foram mal educados nesse princípio. Como eu disse agora há pouco, o ofertar faz parte do culto. Abraão honrou a Deus, né? Ele não estava debaixo da lei, mas ele honrou a Deus quando ele trouxe os dízimos, deu o dízimo do despojo da guerra contra aqueles reis. Ele entregou a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Foi a maneira que Abraão encontrou de honrar a Deus pelo bem que Deus tinha feito a ele. Quando aquilo foi instituído na lei, o dízimo, na verdade, isso já era praticado. Ofertas, dízimos, numa maneira de honrar a Deus. Naquele tempo não existia igreja. Então é lógico que era praticado de uma maneira diferente. Para Israel, na vida da nação de Israel, também tinha uma aplicação. Volta e meia eu vejo alguém alegar: dízimo é de mantimento, alimento, né? Não era dinheiro. São pessoas ignorantes que desconhecem o que realmente era feito. Dizimar a sua colheita não quer dizer necessariamente que você só vai dar o dízimo materialmente, ou que você só vai ofertar para Deus a carne do seu bezerro, né? Mas que você vai oferecer a Deus para ser usado por Deus como Ele quer, aquilo que parte da sua gratidão. E para a vida da igreja, irmãos, esse princípio sempre foi útil, porque a generosidade dos crentes proporcionou que as coisas fossem feitas. Por exemplo, Paulo, ele mesmo diz: eu aprendi a padecer necessidade, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Por quê? Quando precisava, quando faltou ofertas vindas de outros irmãos, Paulo não hesitou em pôr a mão no serviço, trabalhar, fazer tendas. Era um trabalho braçal, né? Manual. E um homem culto como Paulo talvez pudesse dizer: eu não me presto a esse tipo de coisa. Mas não era o caso. Paulo estava pronto a pôr a mão no pesado mesmo, né? De trabalhar quando necessário. Mas sempre que as igrejas deram suporte a ele teve maior liberdade de trabalho, de empreender aquelas viagens,
e de estar pregando, de estar ocupando o tempo dele na pregação do Evangelho, não gastando tempo em fazer o necessário para ele comer. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a igreja precisa enxergar que, além do fator da nossa gratidão a Deus, a oferta é também uma maneira de suprir, de alimentar a prosperidade do reino de Deus. Então, o que eu me deparei em algumas igrejas já é que os irmãos, os membros se contentam tendo simplesmente o dinheiro suficiente para pagar as contas da igreja. Isso esconde uma avareza, uma mesquinharia, no meu ponto de vista. É uma maneira de disfarçar isso, porque na verdade são pessoas que não sentem o prazer. Infelizmente, são irmãos que não estão usufruindo do prazer que é de ser um ofertante, de ofertar a Deus e de aí sim poder usar essas coisas em prol do reino. Talvez durante um tempo a gente tenha necessidades na igreja local que tudo o que a gente conseguir levantar de oferta seja utilizado no próprio local. Mas nós temos que pensar que o reino de Deus é muito mais do que a nossa igrejinha. Amém? Nós temos que pensar que o reino de Deus é vasto, ele precisa ser levado, precisa ser estendido. O nosso trabalho é anunciar o reino de Deus. Então, nisso envolve o envio de missionários. Isso envolve ajuda a outras igrejas para que elas possam se estabelecer também. Hoje, por assim dizer, nós precisamos de ajuda. Né? Mas talvez tenha aqueles a quem nós precisemos ajudar. Tem muitas vezes a necessidade prioritária de a gente cuidar dos próprios necessitados dentro da própria igreja. Mas e quando não existe? Vamos dizer, a igreja chega àquele ponto. Ela tem seu templo, ela não tem irmãos passando necessidade. Então não precisamos ofertar, né? O que tem já é suficiente para pagar as contas. Não precisamos comprar nada. É errado a igreja ficar entesourando para olha, a minha igreja é rica. Mas por outro lado é errado a gente negligenciar a casa de Deus e às vezes não ter certas coisas porque nós não contribuímos, ou se nós já temos tudo que é necessário, a gente achar que então as necessidades cessam aí. Nós temos que olhar, eu quero glorificar a Deus, e se essa igreja aqui puder se tornar uma igreja que ajuda as demais, que sustenta missionários, que envia missionários para o campo, nós temos que olhar para isso. Temos que desejar essas coisas. Dito isso, nós temos aqui no nosso estudo esse tópico a respeito desse assunto, dizendo: contribuindo para a manutenção da igreja e para a propagação do evangelho no mundo inteiro, através dos trabalhos missionários aprovados pela igreja. Então, isso faz parte do nosso compromisso de cooperação. Contribuir para essas finalidades. Vamos abrir nossas Bíblias em 3 João, aquela cartinha pequenininha. Terceira João, versículos 7 e 8. João aqui escreve se dirigindo a Gaio
fala da satisfação dele, aqui no versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aí ele se dirige a ele da seguinte maneira, versículo 5 ainda. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Deus, saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. A gente está falando aqui de irmãos que saíram sem nada cobrar dos gentios. É a situação de Paulo. Paulo ia pregar aos gentios, mas ele não ia ficar cobrando deles. Não, olha, para eu pregar para vocês aqui, vocês têm que me sustentar. Ele chegava naquele lugar, se precisasse, ele ia fazer tendas mesmo para pregar. E assim muitos irmãos iam, nada pedindo. Mas João está alertando aqui sobre a importância de nós recebermos, acolhermos esses irmãos e sermos cooperadores deles. Porque eles precisam disso. Então ele está falando aqui de missionários, de pessoas que vão pregar o evangelho. E essas pessoas precisam ir realmente com um apoio, com um respaldo nosso. Quantas igrejas vocês têm notícia aí recente, né? Igrejas que vocês têm ouvido falar? São José. Para muitos irmãos, mesmo os nossos irmãos que vieram de São Paulo, no culto de organização da igreja, foi uma situação interessante, porque vários comentaram, eu nunca participei da organização de uma igreja, nunca tinha visto. Como é? Como é que funciona? Porque é uma experiência tão rara para a gente hoje. Nós olhamos as datas de organização de igrejas assim, com irmãs, a gente vê ali nos anos 60, né, tem várias, em 60, 61, 62, 63, 64. Né, até o começo ali dos anos 70, você vai ver essas igrejas foram organizadas ali. A grande maioria. São poucas depois ali que foram pingando ao longo desse tempo. Depois, e cada vez mais raras. Mas como é que abre igreja? Como é que começa a igreja? Você tem que mandar alguém para pregar. Alguém tem que ir lá pregar. Talvez um irmão que vai lá, preparado, ele vai morar nessa cidade, ele vai começar. O grande problema é que alguns, né? Irmão, eu vou me mudar. Tem igreja lá? Não. Você vai para lá para quê? Eu vou para trabalhar. Esses irmãos já não vão lá com foco de eu vou para lá pregar o evangelho. Ele fala, eu vou mudar porque lá tem um trabalho melhor. Ele já vai com, né? Não é o foco dele de começar uma obra ali. E vai para um lugar onde não tem igreja. É uma irresponsabilidade. Nós vamos ver, tem um dos compromissos aqui que fala disso, tá? Então vou reservar esse assunto para depois. Mas já é uma irresponsabilidade e uma falta de fidelidade. Já adianto isso. Mas, geralmente também, esses irmãos que se mudam, eles vão despreparados para fazer isso. Então, isso vai tornando tão raro, irmãos, começarmos um trabalho. Precisa ter alguém ali que realmente vai com propósito de Deus, enviado por Deus, para pregar o Evangelho. E essa pessoa precisa ir preparada, e essa pessoa precisa ser sustentada. Para ser um irmão fiel, sincero, correto.
preparado para a obra e disposto a pôr a mão no arado. Mas cabe sempre às igrejas, e nós temos que ter essa visão de sermos cooperadores. É assim que se faz. No Novo Testamento é assim que se fazia. Tá? No princípio, aqueles irmãos que estavam em Jerusalém, que se espalharam, eles saíram, eles tiveram que mudar de Jerusalém, foram pregando onde eles foram morar. É uma situação. Mas a partir daquele tempo em que houve a necessidade de uma expansão pelo império todo, tinha necessidade, a gente vê, não era só Paulo, né? Só nas cartas de Paulo a gente vê que ele tinha uma série de cooperadores que trabalhavam junto com ele, que viajavam para cima, para baixo, às vezes. Timóteo, vai ficar lá em Éfeso. Tito, está precisando de alguém lá em Creta, né? E em Corinto. Irmãos, a gente tem que enxergar que existem essas coisas. O campo é vasto, tem muito que precisa ser feito. Então precisa ter desprendimento. Aí eu digo o seguinte, né? Avalie por si mesmo, tá? Por você mesmo. Se todos os crentes fossem como você, no seu desprendimento, como seria a obra de Deus? O que você diria? Ih, pastor, dá para sustentar bastante obreiro. Ou não ia dar para mandar ninguém. Tá? É onde nós precisamos analisar um pouquinho a questão. Vamos para outro texto, pegando um pouquinho, outro foco, em 1 Coríntios 16. Texto bem conhecido quando se trata de ofertas. Nota, eu quero fazer a ressalva aqui, a observação de que nós falamos de dízimo. O dízimo nós sabemos que foi colocado na lei para Israel, não é lei para a igreja, ok? Mas o dízimo é anterior à lei, já era uma prática voluntária. E assim é um hábito saudável, uma prática saudável ao cristão. Mas eu nem gosto de tratar como dízimo. Você estabelece, mas seja fiel e não seja mesquinho para com Deus. É 10%? É 20%? É 5%? Você dá contas a Deus. Quanto você acha que a obra de Deus, né? Quanto Deus merece? Por lei eles davam 10, que eles eram obrigados. 10 é um bom parâmetro. Ninguém morre de fome por abrir mão de 10% do seu salário. Ninguém. Se você tiver que morrer de fome, não vai ser por causa desses 10%. Pode ter certeza. Mas, assim, enfatizo, o dízimo não é a lei. A questão é o princípio. E é isso que nós temos que olhar. E eu vou desenvolver um pouquinho mais isso através dos textos que a gente vai ver aqui. 1 Coríntios 16, 1 e 2, ele diz: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então tem algumas coisas aqui que a gente precisa entender bem do que Paulo está falando. Não eram ofertas corriqueiras para a igreja, era o levantamento de uma coleta para ser enviada à igreja de Jerusalém, tá certo? Porque lá em Jerusalém eles viviam um período de perseguição, de fome, os irmãos lá em Jerusalém estavam passando necessidades, então Paulo fez uma campanha aqui para que as igrejas auxiliassem, levantassem recursos
para auxiliar os irmãos que estavam lá em Jerusalém. Mas ele estabelece aqui um princípio de contribuição. Isso seria feito por meio da igreja. Então ele orienta, Paulo não ia passar lá semanalmente, num dado momento ele iria passar lá para pegar essas ofertas, ou, como ele de fato fez, passar lá e junto com irmãos daquelas igrejas, eles levariam as ofertas e ele iria com eles lá para levar essas ofertas para os irmãos. Mas ele fala, no primeiro dia da semana, um estudo a respeito desse assunto diz, aqui nós vemos pontualidade. A maioria dos trabalhadores ali eram, naquele tempo, jornaleiros. Não é de vender jornal, é aquele que trabalha por jornada, por dia. E uns recebiam no mesmo dia, trabalha o dia, recebe. Outros recebiam no final da semana. O primeiro dia da semana, além de ser aquele dia que a igreja usualmente se reunia, era a oportunidade de ele juntar o que recebeu ao longo da semana e separar a oferta dele e trazer ali. O que muitos crentes fazem hoje? Ele recebe salário, ele vai pagar todas as contas e vê se sobra. É assim que você contribui? Se é assim, está errado. Trace um propósito. Por quê? Ele fala de pontualidade. Ponha de parte o que puder ajuntar. É lógico que isso tem que ser feito com organização, com consciência. Não é sair fazendo de qualquer maneira. Né? Nós não vamos deixar de pagar as contas para ofertar, mas eu tenho que organizar a minha vida para que eu possa realmente pôr de parte alguma coisa para ofertar. Nós temos aqui propósito. Conforme a sua prosperidade, proporcionalidade. Quem pode ofertar muito, oferta muito. Quem pode ofertar pouco, oferta pouco. E ele diz, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, já pensou, quando Paulo passasse lá, aí eles vão ver o que é que dá para fazer? Não. Paulo falou, vão fazendo isso semanalmente. Tragam as suas ofertas. Separe o que você pode juntar. Essa semana foi uma semana melhor, deu para ajuntar, separar um determinado valor, eu trago. Porque se a gente ficar com dinheiro, como dizem, dinheiro na mão é vendaval, né? Tinha uma música que dizia isso aí, ó, vai embora. Mas se você pode separar isso, você já traz. Semana que vem, deu para separar um pouquinho menos, mas você separou e trouxe. Quando Paulo chegasse ali, teria aquilo que foi separado com amor pelos irmãos para ajudar, para levar, para socorrer aqueles irmãos necessitados, né? A questão da proporcionalidade, irmãos, é uma coisa que nós temos que considerar. Talvez a gente possa dizer, mas o que eu posso ofertar é muito pouco. Nós devemos lembrar do que aconteceu lá em Marcos 14. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem. Aliás, Marcos 12, desculpem.
versículo 41, Marcos 12, 41. Diz, estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Olha, essa passagem aqui, por exemplo, é uma que desmitifica aquela questão de que as ofertas em Israel, os dízimos, eram só trazidos em mantimentos, tá? A gente vê aqui, Jesus estava ali, no lugar chamado, né, onde eles tinham tipo, o gasofilácio deles no templo, era um lugar onde as pessoas traziam realmente suas ofertas em dinheiro, em moeda. E Jesus ali com seus discípulos observava a maneira que eles faziam. Muitos ricos traziam muito dinheiro, era visível aqui. Versículo 42 diz, vindo porém uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Alguém poderia dizer, mas essa mulher foi imprudente. Ela deu tudo. Aquele meio centavo, realmente ela não poderia fazer muita coisa. Mas o prazer dela colocou como prioridade de ofertar aquilo ao Senhor. Deixando de lado a prudência dela ou não, mas o que nós vemos é o que moveu o coração dela e, principalmente, o que Jesus enfatiza. Notoriamente, ela tinha o desejo de adoração a Deus. Ela não fez isso para aparecer. Olha aqui como eu estou dando meu meio centavo. Nada disso. Mas ela teve prazer de fazer isso. Esse é um aspecto que nós temos que atentar. Isso conta para a igreja também, irmãos. Amém? O nosso prazer em cooperar, nosso prazer em contribuir e ver que aquilo vai ser usado realmente para o reino de Deus. Aí compete a igreja toda estar empregando o melhor possível esse dinheiro para o reino de Deus. Mas a gente vê aqui a questão da proporcionalidade. Jesus exaltou o fato de que ela tinha dado mais do que todos os outros. Mas espera aí, teve um monte de gente que chegou ali às vistas do público e de Jesus mesmo e colocava muito dinheiro ali. E Jesus disse que aquela mulher deu muito mais. Por quê? A proporcionalidade, percebe? Ela era muito humilde. Alguém poderia dizer, esse meio centavo dela não vai fazer a menor diferença. Mas aos olhos de Deus faz. Aquele meio centavo aos olhos de Jesus tinha muito valor. Ele falou, ela deu mais do que todos os outros. Então, a gente deve pensar bem quando pensar que não vai fazer diferença ou que não vale a pena. Irmão, irmã, o pouquinho que nós pudermos ofertar, se é de coração, se é realmente com sinceridade, com aquele desejo de agradecer a Deus e de ver a obra de Deus prosperar, aquilo tem grande valor. Por pouquinho que seja, isso é agradável a Deus. Hebreus 13, 16. Hebreus 13, 16 volta a enfatizar a questão das ofertas para o suprimento das necessidades dos nossos irmãos, que é a prioridade da igreja. Tá? E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus vê isso como uma oferta, um sacrifício. A gente lembra ali em Atos 2, no comecinho da igreja, eles não tinham templo, não tinha conta de luz, de água, nada. Eles se reuniam no templo, num cantinho do templo, lá de Jerusalém. Não era o templo da igreja.
certo? Mas eles se reuniam ali. Quais as necessidades que eles tinham? Naquela época ainda, a igreja não tinha iniciado seu trabalho missionário. Não tinha missionário para sustentar na obra. Naqueles primeiros tempos, né, após a vinda do Espírito Santo, a igreja estava ali crescendo, ali em Jerusalém e no entorno. Aqueles irmãos que traziam ofertas, eles traziam visando, né, como diz lá, eles deitavam aos pés dos apóstolos, eles traziam visando suprir as necessidades daqueles irmãos que precisavam, daqueles que era mister, que era necessário, que eles estavam precisando, porque tinha irmãos que tinham recursos, e a gente vê ali que vários fizeram isso. Barnabé é citado nominalmente, é onde acontece lá no capítulo 5, Ananias e Safira, que fizeram a mesma coisa. Mas aquilo não foi bem visto por Deus por causa da mentira deles. O propósito deles foi de aparecer, né? Se mostrarem para a igreja como generosos também. O propósito deles foi errado, não foi aceito, não foi agradável a Deus. Irmãos, o que torna a nossa oferta agradável a Deus é realmente o nosso desejo de louvar a Ele, de ver a obra dele prosperar. Eu quero ver as necessidades dos meus irmãos, quando surgirem, supridas. Eu não quero ver meu irmão em necessidade, amém? Eu quero ver igrejas supridas nas suas necessidades. Eu quero ver a nossa igreja tendo o seu lugarzinho, né, para se estabelecer, para se reunir com conforto, poder acolher com mais desprendimento, com mais condições, receber visitantes. Eu quero ver missionários sendo enviados, a gente poder enviar pessoas para pregar o Evangelho, igrejas novas sendo abertas. Porque eu quero ver o nome de Deus ser glorificado. Se esse é o nosso pensamento, irmãos, essa oferta é agradável. Pode ser R$5, né? Apareceu o Edir Macedo, né? Pode ser 1.000, pode ser 100.000. Vou lançar um desafio. Não. Eles têm mania disso. Vou lançar um desafio aqui. Eu preciso de 3 pessoas que tragam tanto. Nós não agimos assim. Amém, irmãos? Mas o grande desafio que eu lanço, esse sim, é que nós tenhamos nosso coração colocado na obra. Que a gente enxergue o bem que Deus faz por nós. E se nós pudermos retornar em forma de gratidão a Deus na obra, com 5, 10, 15, 20%, tem uma história de um empresário que a história dele é bem conhecida. Ele fez um plano que ele começou com 10%. E o projeto dele foi de ir aumentando isso. E no final, sabe o que aconteceu? Ele inverteu. Ele vivia com 10% e ele contribuía com 90%. Vocês já ouviram falar de uma empresa chamada Colgate? Mais conhecido aqui como Colgate? Então, era o tal. Né? Quando você for escovar os dentes lá, não é mais dele, da família dele, isso já foi muito tempo, mas essa empresa começou assim. Tá? Que propósito maravilhoso que ele teve. Quem dera nós pudéssemos fazer isso também, né? Mas ele só chegou nesse ponto porque ele teve realmente propósito. E certamente muita coisa foi feita através das ofertas que ele
que ele fez, e assim, parece que o propósito dele era realmente de honrar a Deus. Em 2 Coríntios 9, a gente vai ver aqui uma outra passagem clássica. Depois eu quero ver mais uma, tá? 2 Coríntios 9, versículo 6. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos de trás para frente. Quer dizer que Deus só ama quem contribui? Não, Deus nos amou antes mesmo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, né? Mas em que sentido Paulo está dizendo isso, irmãos? É que Deus se agrada daquele que contribui com alegria. E como é que se mostra essa alegria? É quando eu não contribuo porque eu sou constrangido a isso. Como é que essas pessoas nessas igrejas são induzidas a contribuir? Contribui e Deus vai multiplicar. Então se torna um tipo de um investimento, sabe? Muitas pessoas são levadas assim. Não porque elas querem honrar Deus. Elas falam, eu vou contribuir, Deus vai ser obrigado a me abençoar. E quadruplicar. Eu vou doar meu carro. Não é raro alguém fazer isso, né? Alguém doar um carro. É um carro zero, não é um carro velho, não. Mas ele cobra de Deus que Deus dê 4 carros para ele. Um carro 4 vezes mais caro. Né? Eu vou doar meu Civic e Deus vai ser obrigado a me dar uma Ferrari. Dá muito mais. Irmãos, entende qual é? Está errado isso? Tá, porque o princípio é totalmente errado. A pessoa está indo em busca de retorno financeiro. Ele não está visando a prosperidade do reino de Deus e ele não está visando manifestar a gratidão dele a Deus. Ele está visando um negócio. Então, se por algum motivo, se nós fizermos por interesse, tá? Se for para você contribuir pensando só no retorno que Deus vai te dar, não faça. Se for para contribuir com tristeza, porque está sendo constrangido, ai que dó, hein? Eu tenho que, né? Esse dinheiro podia fazer outras coisas legais, hein? Mas eu tenho que ofertar. Não faça. Se for assim, faça. Deus ama o que dá com alegria. Deus tem prazer em que nós realmente ofertemos. Senhor, eu sou grato a Ti por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. Pela saúde que o Senhor tem dado para nós. Pelo sustento. Pelo amor que eu tenho, né, tem sido manifestado na minha vida da parte de outros irmãos. Pelo emprego que eu tenho. Pelo trabalho. Eu sou grato, Senhor. Eu quero reconhecer isso. Eu quero que a minha oferta seja usada para honra e glória do Teu nome. Eu poderia gastar esse dinheiro de muitas outras formas, mas eu quero investir no Teu reino. É o melhor investimento que a gente pode fazer, não visando o nosso retorno, mas de ver o proveito que aquilo vai ter. Sabe, porque você não sabe, mas talvez aquele dinheirinho que você ofertou
Tá, eu vou pôr de uma maneira bem simplória. Talvez você tenha doado R$ 5. Aqueles R$ 5 serviram talvez para comprar um folheto. E talvez aquele folhetinho que foi pago com seu dinheiro foi lido por alguém que veio a se arrepender e crer em Cristo. Aqueles seus R$ 5 salvou uma alma. Modo de dizer, né? A gente sabe que é o sangue de Cristo. Mas você percebe o valor que pode ter? É ou não é o melhor investimento que pode existir? Mas isso tem que ser feito com alegria. Eu já tive experiência como pastor assim. Aliás, eu já fiz parte de igreja onde a gente tinha uma tabela. Não sei se você já viu isso, né? Tem o envelopinho das ofertas, dos dízimos. Então você traz, o tesoureiro confere e lança o valor lá, assina. E é lançado na tabela lá. Irmão Daniel, deu o dízimo de setembro. Irmão Vitor, não deu. Está lá em branco, vai passar vergonha. Todo mundo. Isso gera um certo constrangimento. E mesmo assim eu lembro que tinha muita gente que não dane-se a vergonha, eu não vou ofertar mesmo. Mas eu lembro que teve períodos assim que a igreja tinha necessidade, né? A igreja que eu pastoreei, e teve irmãos que vieram sugerir isso, pastor, a gente deveria colocar público, quem contribui e quem não contribui. Bom, nunca no meu ministério, nunca vou fazer isso. Tecnicamente pode constranger, forçar, pode. Eu posso até falar, olha, irmãos, pelo que a gente faz o cálculo aqui, a média, se nós fôssemos dizimistas, nossa oferta seria muito maior do que é. Isso aí é fácil de constatar. Quando, né? A gente tem uma noção mais ou menos de quanto cada família ganha. Ah, sim, estou esquecendo de dizer que tem igreja que se cobra o olerite, né? Tem até aquela que o diácono vai na casa checar. Hoje em dia tem igreja até já com crédito automático em conta. Quando entra o salário, já transfere o dízimo para a igreja. Mas, irmãos, isso se torna uma coisa automática, forçada. Hoje a gente não usa mais aquele hábito, né, da caixinha. A gente até tem, alguns irmãos usam um pouco, né, entra algumas ofertas em dinheiro, mas geralmente pela tecnologia a gente contribui direto, faz a transferência, né, para a conta da igreja. Mas, irmão, apesar de ser feito de outra forma, que aquilo não tire a solenidade. Sabe, eu sinto um prazer danado quando eu faço aquele piquezinho. Às vezes me dói no coração de não poder, né, ser um valor maior, porque a gente está fazendo a conta ali, né, vendo aquilo que a meta que a gente quer atingir para fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas é lembrar, né, por que eu estou fazendo aquilo? De que maneira eu estou fazendo aquilo? Realmente eu tenho alegria? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A minha palavra é sempre essa, irmãos. Não contribua porque você está sendo constrangido ou vou cobrar o dízimo, né, de você. O Vitor, né, os tesoureiros vão começar a controlar seu lerite. Não. A palavra de ordem é sempre essa. Contribua segundo você propôs no seu coração para com Deus. Você tem alegria de contribuir, de ofertar? Pensa no que pode ser feito para o reino de Deus com aquilo que você vai ofertar. Se alegre em poder ser participante, se Deus te dá a condição de contribuir. Agora, não se esconda atrás da sua desorganização
ou da sua carnalidade, né? Dizer, eu não posso contribuir. Isso é muito cômodo, irmãos. Eu digo, é reprovável. Deus ama ao que dá com alegria. Mas note, então isso quer dizer, se nós ofertarmos com tristeza, ou por obrigação, ou por constrangimento, ou por interesse, isso não agrada a Deus. Mas não ofertar também demonstra a nossa falta de gratidão. Isso fica com você. É responsabilidade sua. Se você nunca se propõe, né? Note, propor-se no seu coração. Se você nunca propõe no seu coração de ofertar, isso demonstra uma ingratidão da sua parte, ou uma falta de interesse da sua parte para com o reino de Deus. Só isso. Só isso. Tá? É tudo que a igreja tem a dizer, o que o pastor pode dizer biblicamente, para que nós consideremos a respeito disso. A coisa mais gostosa é a gente poder olhar e dizer, Deus me abençoou, Deus me deu né, um ganho. Eu tenho que aprender a viver e ser contente com aquilo que Ele me deu. E eu demonstro o meu contentamento também ofertando ao Senhor. E a maneira de nós ofertarmos a Deus, irmãos, é através da igreja de Cristo. Certo? Nós podemos ofertar para um irmão necessitado? Sim. Diretamente a ele? Eu recomendo que não. Tá? Mas é um outro capítulo. Mas o que a gente vê, o princípio bíblico era, lembra, havia irmãos necessitados. O Barnabé não foi levar o dinheiro direto para aqueles irmãos necessitados. Lembra o que ele fez? Ele trazia aos pés dos apóstolos. O que quer dizer isso? Ele trazia a igreja e a igreja administrava, geria a distribuição dos recursos conforme os necessitados. E as igrejas olhavam e viam, não o amor do Barnabé, mas aqueles necessitados olhavam e viam o amor da igreja. Percebe onde é que reside a coisa? Última passagem, irmãos, me desculpem, eu tenho que passar por essa porque é muito usada quando fala de oferta. Malaquias. Capítulo 3. Eu tenho que falar porque essa aqui é uma daquelas bem discutidas e mal explicadas, né? Ah, não der o dízimo, eu estou roubando a Deus. Será? Bom, o dízimo era lei para o judeu. Nós estamos aqui no Velho Testamento. Então nós precisamos ter certo cuidado em dizer isso, em dizer essas coisas, né? Malaquias 3, 8 diz: roubará o homem a Deus? Deus falando: todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E a resposta é: nos dízimos e nas ofertas. Não só nos dízimos, mas nas ofertas, que eles estavam sendo infiéis. Segue dizendo no versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. E aí vem o desafio, irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor. Desculpem. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, aqui nós vemos essa passagem onde Deus fala a respeito de trazer os dízimos e ter um retorno. Isso faz com que muita gente use essa passagem com essa intenção. Então, quando é pregado nas igrejas, quem não é dizimista está roubando a Deus, está intimidando.
Aí ele diz, olha aqui, Deus diz que se você der o dízimo, ele vai jorrar bênçãos, né? Vai abrir a janela, vai cair dinheiro. Aí já está movendo o seu interesse. Não é esse o assunto, irmãos. Mas, por outro lado, tá? Nós não podemos tratar desse assunto sem considerar que, de fato, Deus não tem nenhuma obrigação de quadruplicar a nossa oferta. Nunca deve ser para nós um investimento. Mas não tem como esconder que, como Deus se agrada de quem, né, Deus ama quem dá com alegria, é lógico que Deus não vai desamparar esse crente. Amém? Faça a prova de Deus. O que eu quero dizer por fim, assim, é que para a igreja, a contribuição é um desafio de fé. Não quer dizer fazer uma coisa na loucura, mas sim de a gente exercitar nossa fé. Pela minha fé, eu louvo a Deus pelo que Ele me deu. Pela minha fé, eu sei que Ele não vai me desamparar, não vai me deixar faltar. E irmãos que têm vivenciado isso são testemunhas, irmãos. Irmãos que têm sido fiéis no seu propósito, têm firmado o propósito mesmo no seu coração de serem fiéis. O testemunho que nós temos desses irmãos é: Deus tem me abençoado. Com grandes salários? Não. Nem sempre. Geralmente não. Mas de maneira inexplicável, até humanamente, Deus faz aquele dinheiro multiplicar. Ele supre as nossas necessidades e quando a gente vai olhar, sobrou de onde a gente não esperava. Sabe a multiplicação dos pães? De onde sobrou isso? Lógico que não naquela proporção, não estou dizendo isso, não estou comparando as passagens só, mas desse jeito. Sobrou. Eu tive uma experiência com um colega que isso chamou a atenção dele. A gente ganhava exatamente o mesmo salário. Os dois recém-casados, na época. E depois de um tempo, a gente era muito aberto a nossa vida, um para com o outro. A gente almoçava junto, trabalhava junto o dia inteiro. E um dia ele me falou, porque ele observou que a minha condição, né? Ele sabia que eu contribuía na igreja e ele não sendo um crente. Ele falou, como é que você faz para... Né? Ele via que eu estava numa condição melhor do que a dele. Eu tinha despesas que ele não tinha. Não sei, né, dos detalhes da vida dele exatamente. Como eles gastavam cada centavo. Eu sei que do mesmo salário eu tirava meu dízimo e me sobrava mais do que o dele. E a gente comparava as contas e era meio que difícil de entender por que sobrava para mim mais do que para ele. Isso chamou a atenção dele. Né? Mas, irmãos, Deus abençoa sim. Tá? O que eu quero dizer que a gente não deve agir por interesse. Mas é notório que Deus vai suprir. Talvez dando saúde, você vai gastar menos em remédio, em médico, sei lá, de algum jeito. Você pode observar isso. Isso só aumenta nosso desejo de honrar e louvar ainda mais a Deus. Quando a gente vê
que a nossa fé é depositada nele, também com relação à nossa vida material, a nossa fé é correspondida pela fidelidade de Deus sempre. Tá bom? Que Deus abençoe, irmãos, que nós tenhamos esse espírito de cooperação. Lembrando que é individual a nossa adoração a Deus. Mas essa adoração, quando nós trazemos a contribuição, a gente enxerga uma coisa que nós podemos fazer e construir juntos para a obra de Deus. O Evangelho não teria chegado até nós, irmãos, se não fossem outros irmãos no passado terem se movido desse sentimento. Os primeiros missionários que vieram para o Brasil pregando, nos trazendo esse Evangelho puro, eles foram enviados através de ofertas de irmãos como eu e você. Ah, mas eram americanos, americano tem dinheiro. Proporcionalidade. Eles puderam enviar, se puderam fazer muito, também. Se com tudo que nós fizemos, pudermos fazer um pouquinho, seja feito conforme a vontade de Deus. Mas Deus pode fazer grandes coisas com o nosso pouquinho. Amém?